choque de realidade. Se você pensou que já viu de tudo, prepare-se. Aquelas 7 palavras. Helena, você precisa largar esse telefone agora. Não foram um pedido. Foram a primeira pá de terra no caixão que o marido de Helena Marques Dantas construiu para ela. O que você faria se o homem em quem mais confiava, o pai da sua filha, ainda não nascida, a levasse para um canteiro de obras desolado em Curitiba num domingo tranquilo? E se você descobrisse tarde demais que a consulta médica de emergência era uma mentira? Que a apólice de seguro de vida que ele insistiu não era proteção, mas sim a sua sentença de morte? Helena, grávida de 7 meses, foi abandonada pelo marido e sua amante para ser soterrada viva no concreto, deixada em uma cova de 2,5 metros para sufocar enquanto eles fugiam para começar uma nova vida juntos. Com o dinheiro dela, com a morte dela. Mas os Marques não desistem, eles não se rendem. E o irmão de Helena, um fuzileiro naval, que por um milagre apareceu na hora exata, não permitiria que a irmã se tornasse uma estatística. Esta é a história eletrizante dos mais longos 90 minutos da vida de Helena. Da traição ao enterro, do desespero à justiça, de vítima a sobrevivente. Tudo começou com uma viagem que deveria ser rotineira. Helena, você precisa largar esse telefone agora. A voz de Bruno Dantas estava errada, controlada demais, calma demais. Helena Marques Dantas olhou para cima, 7 meses grávida e desconfortável, no banco do passageiro do Mercedes deles. Seu marido agarrava o volante tão firmemente na BR-207, perto de Curitiba, que seus nós dos dedos estavam brancos. O quê? Helena perguntou confusa. Eu estava apenas respondendo a Larissa. Larga ele, Bruno repetiu. Seus olhos permaneceram fixos na estrada à frente. Era final de tarde de setembro, luz dourada entrando pelo para-brisa. Tudo deveria parecer tranquilo, normal, mas algo parecia estranho. Não errado, exatamente, apenas estranho. A mão de Helena moveu-se para sua barriga, onde a filha chutava e rolava. A bebê sempre sabia quando a mãe estava estressada. Agora, ela estava fazendo ginástica. Bruno, o que está acontecendo? Helena bloqueou o telefone e o colocou no porta-copos. A tela mostrava 12% de bateria. Quando tinha ficado tão baixa? A doutora Eliana ligou, disse Bruno. Há um problema com o bebê. Precisamos ir imediatamente. O coração de Helena parou. O quê? Que tipo de problema? Ela não disse, apenas que era urgente, que precisávamos ir para um check-up de emergência. O terror inundou Helena. Ela pegou o telefone novamente, abriu seus contatos. Vou ligar de volta para ela. Ela provavelmente está em cirurgia, disse Bruno rapidamente. Ela disse que nos encontraria no consultório em 20 minutos. O polegar de Helena pairou sobre o número da doutora Eliana. Algo em seu instinto se contorceu. A bebê chutou de novo. Forte. Ela olhou pela janela. Eles estavam na BR-277, indo para o oeste, não para o leste, em direção ao centro de Curitiba, onde ficava o consultório dela. Bruno, você perdeu a entrada. Eu sei um atalho mais rápido. Meu consultório não é por aqui. A mandíbula de Bruno apertou. Nós não estamos indo para a sua médica. O mundo pareceu inclinar-se. O telefone de Helena vibrou em sua mão. Valentina Alves, a sócia de Bruno, sua amante, se Helena fosse honesta consigo mesma. Ela suspeitava há meses, mas continuava a encontrar explicações. As noites tardias, as senhas trocadas, a maneira como Valentina tocava o braço de Bruno em jantares, deixando a mão demorar um instante a mais. Então para onde estamos indo? A voz de Helena saiu menor do que ela pretendia. Para um lugar onde possamos conversar, disse Bruno, sem interrupções. Helena olhou para o telefone. Bloquear, desbloquear, bloquear. Aquele hábito ansioso que ela havia desenvolvido ultimamente.
checando mensagens que nunca vinham, checando a prova do que ela já sabia no fundo. Sua melhor amiga, Larissa, a havia avisado 6 meses antes. Eu não confio nela perto do seu marido, Helena. O jeito que ela olha para ele. Helena tinha rido. Bruno jamais faria isso. Mas agora, dirigindo na direção errada, seu telefone com 12% de bateria, aquela velha conversa ecoava de forma diferente. Eles passaram por marcos familiares na direção errada. A cafeteria do primeiro encontro. O parque onde Bruno a pedira em casamento. Tudo deslizando pela janela em marcha ré. O telefone de Bruno estava virado para baixo no porta-copos, vibrando repetidamente. Ele recusou a chamada sem olhar, mas Helena viu o nome piscar brevemente na tela. Valentina. Que estranho, disse Helena cuidadosamente. Por que Valentina está ligando em um domingo? Assuntos de trabalho, disse Bruno, rápido demais. Nada importante. O vestido de gestante de Helena grudava em suas costas. A tarde de setembro era quente, mas ela sentia frio. A bebê chutou suas costelas. 1, 2, 3 vezes. Eu sei, querida, Helena sussurrou para a barriga. Mamãe sabe que algo está errado. Bruno pegou uma saída que Helena não reconheceu. Campos rurais se estendiam dos 2 lados da estrada. Nenhum outro carro, nenhuma casa, apenas campos vazios e a linha distante de árvores. Bruno, por favor, me diga o que está acontecendo. Eu já disse. Precisamos conversar. Sobre o quê? O bebê? Você disse que havia um problema com o bebê. Há um problema com tudo, Helena. Sua voz continha algo que ela nunca tinha ouvido antes. Não raiva, não tristeza, algo mais frio, algo que fez sua pele arrepiar de medo. O telefone dela vibrou novamente. Mensagem de texto de sua mãe. Como foi o ultrassom hoje, querida? Eles não tinham feito ultrassom hoje. Helena encarou a mensagem, confusa. Então ela olhou para Bruno. Você disse à minha mãe que tínhamos um ultrassom. Precisamos que as pessoas pensem que estávamos em outro lugar hoje. As palavras pairaram no ar como gelo. As mãos de Helena começaram a tremer. Ela tentou abrir a porta. Trancada. Ela tentou a maçaneta novamente. Nada. Bruno, destranca a porta. Não posso fazer isso. O que você quer dizer com não pode? Destranca a porta agora mesmo. Helena, apenas se acalme. Não me mande ficar calma. Eu quero sair. Ela alcançou a porta traseira. Travas de segurança para crianças. Acionadas. Quando ele tinha feito isso? Esta manhã? Ontem? Há quanto tempo ele estava planejando o que quer que fosse isso? A estrada virou cascalho. Bruno diminuiu a velocidade do carro. À frente, Helena viu um canteiro de obras. Fundação semi-construída, betoneira, pilhas de madeira, vergalhões saindo como ossos de metal. E estacionado ao lado do escritório de trailer, um Mercedes preto que ela reconheceu imediatamente. O carro de Valentina. O estômago de Helena afundou. Por que ela está aqui? Bruno não respondeu. Ele parou ao lado do Mercedes de Valentina e colocou o carro em ponto morto. O motor deu um tic-tac enquanto esfriava. Cascalho triturou sob os pneus. À distância, um corvo gritou. Caso contrário, silêncio completo. Sem operários. Sem sons de construção. Apenas terra vazia e o esqueleto de algo sendo construído. Domingo à tarde. Ninguém trabalhava em construção aos domingos. Através do para-brisa, Helena observou Valentina sair de seu carro. Saltos de grife, suéter de cachemira, jeans que provavelmente custavam mais do que a prestação do carro de Helena. Cabelo preso em um rabo de cavalo elegante. Batom perfeito. Ela parecia que estava indo para um brunch, não para um canteiro de obras. Ela olhou para Helena através do para-brisa e sorriu. Aquele sorriso fez o sangue de Helena gelar. Bruno, o que é isso? A voz de Helena tremeu. O que está acontecendo?
Bruno se virou para ela finalmente. Seu rosto estava inexpressivo, sem emoção, como olhar para um estranho. Sinto muito que tenha que ser assim, ele disse. Desculpa? Desculpa pelo quê? Bruno, estou grávida de 7 meses. Do que você está falando? Eu sei. É isso que torna tudo tão perfeito. Helena tentou a porta novamente. Trancada. Ela bateu na janela. Me deixe sair! Me deixe sair agora mesmo! Valentina caminhou mais perto, seus saltos clicando no cascalho. Cada passo deliberado, sem pressa. Ela pegou seu telefone e começou a gravar. Para nossa proteção, a voz de Valentina veio através da janela fechada. Caso você tente correr. Tentar correr. Helena estava grávida de 7 meses. Para onde eles pensavam que ela correria? Não havia nada ali por quilômetros. Bruno, por favor, Helena implorou. O que quer que seja, podemos conversar sobre isso, podemos resolver. Não há nada para resolver, disse Bruno. Ele alcançou o porta-luvas, puxando algo que fez o coração de Helena parar. Luvas. Luvas de trabalho grossas. Você nunca deveria saber. Bruno continuou calçando as luvas. Esse era o plano. Rápido, indolor, um acidente, uma tragédia pela qual todos teriam simpatia. Saber o quê? Bruno, você está me assustando. O bebê chutou freneticamente. As mãos de Helena foram para a barriga. Protetor, instintivo. Bruno abriu sua porta. A luz interna acendeu, áspera e brilhante. Vamos, ele disse, dando a volta para o lado dela. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Ele abriu a porta dela. A trava de segurança para crianças foi desativada no painel do motorista. Helena recuou em seu assento. Eu não vou a lugar nenhum com você. Sim, você vai. Ele estendeu a mão e agarrou seu braço. Seu aperto era de ferro. Helena nunca tinha visto esse lado dele. 5 anos de casamento. E ela nunca o temeu fisicamente. Até agora. Ajuda! Helena gritou. Alguém me ajude! Mas não havia ninguém para ouvir. Apenas terra vazia e o esqueleto da construção. E Valentina gravando tudo com aquele sorriso frio no rosto. Bruno arrastou Helena para fora do carro. Ela lutou, mas a gravidez a tornava desajeitada, desequilibrada. Seus pés bateram no cascalho e ela tropeçou. Bruno a segurou, mantendo-a de pé, não por bondade, mas por necessidade. Valentina se aproximou, telefone ainda gravando. Olá, Helena. Sinto muito que tenha que ser assim. O que tem que ser de que jeito? O que vocês estão fazendo? Bruno, mande ela parar de me gravar. A gravação é importante, disse Bruno. Evidência de que você resistiu, de que tentamos raciocinar com você. A mente de Helena girou. Evidência para o quê? Resistir ao quê? Então ela olhou além deles, para o canteiro de obras. Olhou de verdade. As formas já estavam no lugar. 2,5 metros de profundidade. 3 metros de largura. Vergalhões se cruzando como uma gaiola. Ao lado, uma betoneira, pronta para despejar. E ao lado da betoneira, sacos de mistura de concreto fresco, já abertos. O entendimento colidiu com Helena como água gelada. Não, ela sussurrou. Não, vocês não podem. Vocês não fariam isso. Nós podemos, disse Valentina alegremente. E nós faremos. Bruno começou a guiar Helena em direção ao buraco. Ela fincou os calcanhares, mas o cascalho não deu tração. Seu vestido de gestante prendeu em um vergalhão. O tecido rasgou. A bebê chutou, chutou, chutou. Por favor, Helena soluçou. Por favor, Bruno, nosso bebê, sua filha. Ela é uma complicação, Helena. E Helena soube então, com certeza horrível, que o homem com quem ela se casara não existia mais, se é que algum dia existiu.
O cheiro atingiu Helena primeiro. Concreto molhado, diesel, terra remexida. Ela tentou se afastar do aperto de Bruno, mas ele a segurou firmemente. Valentina caminhava ao lado deles, o telefone ainda gravando, aquele sorriso nunca vacilando. "Me solte!" Helena gritou. "Alguém me ajude, por favor!" "Não há ninguém aqui", disse Valentina. "Esse é o ponto. Domingo à tarde, no meio do nada, nós verificamos com muito cuidado." As pernas de Helena mal a sustentavam. Cada passo em direção às formas de concreto parecia caminhar para sua própria sepultura, porque era isso que elas eram, seu túmulo. A palavra ecoou em sua cabeça. Túmulo, enterro, morte. "Nós precisamos que você desapareça, Helena", disse Bruno casualmente, como quem discute planos de jantar. "A apólice de seguro é boa demais para desperdiçar." "Seguro?" A voz de Helena saiu como um guincho. "Que seguro?" "Aquele que fiz há 6 meses, explicou Bruno. 2 milhões de reais, o dobro por morte acidental. 6 meses atrás, Helena estava grávida de 3 meses, apenas começando a mostrar. Eles tinham ido àquele jantar agradável para comemorar. Bruno segurou a mão dela na mesa, beijou-a gentilmente, disse que queria proteger o futuro da família deles. Ela assinou os papéis sem lê-los com atenção, confiando. "Estúpida." "Você planejou isso?" Helena sussurrou. "Desde antes mesmo do bebê." "Antes mesmo de você mostrar", corrigiu Valentina. "A gravidez acabaria com nosso caso. Bruno ficaria com você por causa do bebê. Você consegue imaginar? Todo aquele dinheiro e felicidade desperdiçados em alguém como você." "Alguém como você." As palavras cortaram mais fundo do que deveriam. O que isso significava? O que havia de errado com Helena? Ela tinha sido uma boa esposa, solidária, amorosa. Ela havia desistido de sua carreira de enfermagem para se concentrar em formar a família deles. "Então adiantamos o prazo", continuou Bruno. Eles chegaram à beira do buraco. Helena olhou para a escuridão. 2,5 metros de profundidade, paredes de terra crua e moldura de madeira. O fundo era de terra batida. Seu telefone vibrou no bolso do vestido. 10% de bateria. Ela tinha esquecido que o havia movido do porta-copos. Bruno também não notou. A esperança tremulou. Talvez ela pudesse. "Me dê seu telefone", disse Bruno. A esperança morreu. Helena balançou a cabeça. "Não. Dê para mim ou eu pego." Ela o puxou com as mãos trêmulas. Bruno o agarrou e o jogou no buraco. Ele caiu com um pequeno baque na terra. "Ligue para pedir ajuda agora." Valentina riu. "Vá em frente. Não há sinal aqui de qualquer maneira." Helena olhou para o celular. A tela brilhava fracamente nas sombras. 9% de bateria, sem sinal. Apenas um pequeno retângulo de luz na escuridão, como suas chances de sobrevivência. "Há quanto tempo vocês estão planejando isso?" Helena perguntou. Ela precisava de tempo, precisava pensar. A bebê estava chutando tão forte que doía. 18 meses, disse Valentina, orgulhosa. 18 meses. Antes do aniversário de casamento deles, antes mesmo de Helena saber que estava grávida, antes de tudo. Memórias em flashback colidiram na mente de Helena. 14 meses atrás, aquela festa da empresa onde Bruno apresentou Valentina. Esta é minha nova sócia. O aperto de mão firme de Valentina, seu sorriso caloroso. Ouvi muito sobre você, Helena. Todas mentiras, cada sorriso, cada mensagem amigável, cada vez que Valentina vinha à casa deles para jantar e elogiava a comida de Helena. Mentiras sobre mentiras. Você estava no nosso chá de bebê, Helena disse, atordoada. Você trouxe o presente mais caro. Para a aparência, Valentina deu de ombros. As pessoas esperam que o sócio seja generoso.
O quarto do bebê, continuou Helena, as memórias voltando. Você me ajudou a escolher as cores de tinta. Lavanda e sálvia. Valentina acenou com a cabeça. Muito calmantes. Pena que o bebê nunca verá. A crueldade casual tirou o fôlego de Helena. Ela olhou para Bruno, procurando em seu rosto qualquer indício do homem com quem se casara. O homem que chorou quando ela mostrou o teste de gravidez positivo. O homem que passou horas pesquisando nomes de bebê. Nada, apenas cálculo frio. Eu não entendo, Helena sussurrou. Se você precisava de dinheiro, poderíamos ter vendido a casa. Eu poderia ter voltado a trabalhar. Poderíamos ter resolvido isso. Divórcio divide os bens. Bruno explicou pacientemente. Desta forma, eu fico com tudo. Sua herança do seu pai, a casa, o seguro de vida, tudo. O dinheiro de seu pai, $200. Seus indultuosos, que ele havia deixado para ela antes de seu ataque cardíaco 5 anos atrás. Ela havia colocado na conta conjunta para o futuro deles. Bruno vinha drenando há meses. Ela notou os extratos, perguntou sobre as transferências. Ele disse algo sobre investimentos, oportunidades imobiliárias. Ela confiou nele. Você apostou o dinheiro, Helena disse de repente. O entendimento se encaixou. É por isso que você precisa do dinheiro do seguro. Você perdeu tudo. A mandíbula de Bruno apertou. A primeira emoção real que ela viu. Raiva. Eu fiz alguns investimentos ruins. Ele corrigiu. R$87 mil em dívidas de jogo, acrescentou Valentina. Além disso, a empresa está falida. O dinheiro do seu pai mal cobriu os pagamentos de juros. Os joelhos de Helena vacilaram. Bruno a pegou, segurando-a. Novamente, não bondade, apenas mantendo-a consciente para o que viria a seguir. O seguro de vida paga em 30 dias, disse Bruno. Agendamos o despejo do concreto para amanhã de manhã. Acidente de construção oficial. Trágico. Esposa grávida visitando o local de trabalho do marido. Solo instável. Ela caiu. A equipe não a viu. Eles começaram a despejar. Horrível tragédia, ecoou Valentina. Eu vou chorar no seu funeral. Lágrimas de verdade, provavelmente. Eu sou muito boa em funerais. Eles vão te encontrar eventualmente, continuou Bruno. Daqui a 6 meses, quando eles escavarem, se é que vão te encontrar. Até lá, o dinheiro estará gasto. Valentina e eu estaremos em algum lugar quente. Juntos, acrescentou Valentina, entrelaçando seu braço no de Bruno. Finalmente, sem você no caminho. Helena queria gritar, lutar, espernear, mas ela estava grávida de 7 meses, tonta de medo e em menor número. 2 contra 1. 3 se você contasse o bebê. Mas o bebê a tornava vulnerável, não forte. Alguém saberá, disse Helena desesperadamente. Minha mãe, Caio, Larissa, eles vão descobrir. Sua mãe pensa que estamos procurando uma casa hoje, disse Bruno. Mandei uma mensagem para ela do seu telefone esta manhã. Disse que estávamos vendo propriedades no interior. 5 horas de carro. Você não será dada como desaparecida até tarde da noite, no mínimo. Caio está em missão, acrescentou Valentina. Não volta por 3 meses. Até lá, você será concreto. O irmão dela, fuzileiro naval, 15 anos de serviço. Atualmente no exterior em uma missão sobre a qual ele não podia falar. Ela recebeu um breve e-mail na semana passada. Mantenha-se segura, Heleninha. Mal posso esperar para conhecer minha sobrinha quando voltar para casa. Ele nunca a conheceria agora. Larissa pensa que você está de repouso, continuou Bruno. Estivemos respondendo às suas mensagens a semana toda. Ela acredita que você está descansando. Ordens médicas. O horror inundou Helena. Você clonou meu telefone. 3 semanas atrás, Bruno confirmou. Sua senha é nosso aniversário. Era nosso aniversário. Tornou tudo muito fácil. Cada texto,
cada chamada, cada foto do ultrassom que ela havia enviado para a mãe e Larissa e Caio. Bruno tinha visto todos eles. Tinha acesso a tudo. Toda a sua vida monitorada e manipulada. Isso é insano, disse Helena. Vocês dois são insanos. Vocês não podem simplesmente matar alguém por dinheiro. As pessoas fazem isso o tempo todo, disse Valentina. Nós somos apenas mais inteligentes do que a maioria. Estamos? Bruno checou o relógio. Precisamos apressar isso. O aluguel da betoneira é caro. Ele e Valentina levantaram Helena entre eles. Ela lutou, gritou, chutou. Seu vestido rasgou mais. Seus sapatos caíram. O cascalho cortou seus pés descalços. Eles a posicionaram na beira do buraco. Algumas últimas palavras? Perguntou Valentina, ainda gravando. Helena olhou diretamente para a câmera, para os olhos frios de Valentina por trás dela. Eu não sou louca, disse Helena claramente. Eu sei o que vi. Eu sei o que está acontecendo. E de alguma forma, de alguma maneira, a verdade virá à tona. Ela sempre vem. Valentina parou de gravar. Abaixou o telefone. Não, ela disse suavemente. Não vem. Então eles empurraram. Helena caiu 2,5 metros pelo ar vazio. Ela se contorceu, tentou cair de lado para proteger o bebê. Atingiu o chão com força. Todo o ar saiu de seus pulmões. Dor explodiu em seu quadril, seu ombro. Mas o bebê, ela verificou imediatamente. Mãos na barriga. Movimento, graças a Deus. Movimento. Acima dela, os rostos de Bruno e Valentina apareceram na beira do buraco, iluminados pelo sol dourado da tarde, como anjos, como demônios. Sinto muito, Helena, disse Bruno, e sua voz soou realmente arrependida. Você foi uma boa esposa. Eu só fui um péssimo marido. O pior. Valentina concordou alegremente. Então eles se afastaram. Helena ouviu seus passos no cascalho, ouviu a betoneira ligar. O som era ensurdecedor, mecânico, final. Ela se levantou desajeitadamente, ignorando a dor. As paredes do buraco eram muito altas, muito lisas. Ela tentou escalar de qualquer maneira. Seus dedos não encontraram apoio na terra. Ela caiu de volta, aterrissando de mãos e joelhos. Seu telefone. Onde estava seu telefone? Ali, no canto, ainda brilhando. 8% de bateria. Helena o agarrou, suas mãos tremendo tanto que ela quase o deixou cair. Sem sinal. Ela tentou de qualquer maneira. 190. Chamada falhou. Ela tentou novamente. Chamada falhou. Mensagem de texto. Talvez mensagens de texto pudessem passar. Ela começou a digitar para Larissa, para sua mãe, para qualquer um. Ajuda. Bruno tentando me matar. Canteiro de obras. BR 277. Socorro. Mensagem falhou ao enviar. O rugido da betoneira aumentou. Helena olhou para cima. Viu o primeiro despejo de concreto começar. Lama cinzenta, grossa e pesada, fluindo para o canto oposto do buraco. Ela tinha minutos, talvez menos. A bebê chutou freneticamente. Eu sei, Luana Rosa. Helena sussurrou para a barriga. Eu sei que você está com medo. Mamãe também está. Ela examinou sua prisão. 3 por 3 metros, 2 metros. E meio de profundidade. Paredes de terra em 3 lados. Moldura de madeira em um. Vergalhões criando uma grade acima, de onde o concreto se assentaria. Em um canto, a terra tinha uma leve saliência onde se projetava. Atrás dela, o vergalhão criava um pequeno espaço oco. Helena se encaixou naquele canto, usou seu corpo para criar uma barreira entre o espaço oco e o resto do buraco. Se ela pudesse criar uma bolsa de ar, se ela pudesse proteger sua barriga, se ela pudesse simplesmente sobreviver até que alguém chegasse. Mas quem viria?
Ninguém sabia que ela estava aqui. O concreto alcançou seus pés. Frio, espesso, cheirando a produtos químicos. Helena se pressionou ainda mais no canto. A moldura de madeira tinha uma tábua solta. Ela trabalhou com os dedos sangrando, tentando criar mais espaço, mais ar. O concreto subiu para seus tornozelos. Acima, ela ouviu a voz de Valentina. Quanto tempo mais? Paciência, Bruno respondeu. Fazemos isso direito ou fazemos 2 vezes? O concreto alcançou suas panturrilhas. A bateria do telefone de Helena atingiu Seth. Ela ligou a lanterna, usou a luz para examinar a bolsa de ar que havia criado. Pequena, muito pequena, mas talvez o suficiente. Ela desligou a luz para economizar bateria. A escuridão a engoliu. O concreto alcançou seus joelhos. Helena Mitchell havia sido enfermeira por 6 anos antes de sua gravidez. Ela sabia o que acontecia quando o concreto endurecia. O peso, a compressão, a asfixia. Ela tinha minutos de ar, talvez 20, talvez menos, com seu coração disparado, consumindo oxigênio mais rápido. O concreto alcançou suas coxas. Helena posicionou seu corpo para manter sua barriga acima da linha do concreto. Enfiou o telefone no sutiã, pressionou as costas contra a tábua solta e orou por um milagre que parecia impossível. O concreto parou de subir na metade da coxa de Helena. Frio, pesado, já começando a endurecer. Ela podia sentir o aperto em torno de suas pernas como um torno. Na escuridão, cada sentido se amplificou. O cheiro químico queimava seu nariz. O peso pressionava e a bebê chutava, chutava, chutava. Fique forte, querida, Helena sussurrou. Mamãe vai nos tirar dessa. Mas como? Ela estava enterrada em concreto no meio do nada, em uma tarde de domingo, sem sinal de telefone e uma bateria com 7%. Acima, a voz de Bruno desceu. É o suficiente. 1 metro de concreto. Ela se foi. Devemos verificar? Perguntou Valentina. Uma pausa. Helena prendeu a respiração. Verificar o quê? Bruno respondeu. Ela está enterrada. Está feito. Eu só queria ter certeza. Você está tendo segundas intenções? Deus, não. Estou apenas pronta para começar nossa vida. Helena ouviu passos se afastando do buraco. A betoneira desligou. O silêncio desceu, exceto por sua própria respiração ofegante. Eles estavam partindo, simplesmente indo embora como se ela já estivesse morta. A mente de Helena correu através de memórias, tentando entender como ela havia acabado ali. Os sinais estavam em toda parte, não estavam? Ela apenas se recusou a vê-los. 20 meses atrás, o 5º aniversário de casamento deles, Bruno estava distante a noite toda, checando o telefone constantemente. Helena havia desculpado. É estresse do trabalho. Inventou desculpas. É isso que você faz quando ama alguém. Você explica os sinais de alerta. 18 meses atrás, Valentina Alves se juntando à imobiliária de Bruno. Helena se lembra de conhecê-la na festa de Natal da empresa. Valentina em um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o carro de Helena. Confiante, bonita, inteligente. Tudo o que Helena sentia que não era. Seu marido fala tão bem de você, Valentina havia dito, apertando a mão de Helena. Ele diz que você é o coração da vida dele. Helena havia corado. Ele é doce. Ele tem sorte, Valentina havia respondido, e seu sorriso parecia genuíno. Agora, Helena sabia a verdade. Valentina a estava avaliando, decidindo se Helena era uma ameaça, concluindo que não era. 16 meses atrás, as noites tardias começaram. Grande projeto, Bruno explicou. Valentina e eu estamos trabalhando para fechar um grande negócio. Helena havia levado o jantar para eles no escritório uma vez. Encontrou-os curvados sobre plantas, ombros se tocando. Eles se assustaram quando ela entrou.
Você é um anjo, Bruno havia dito, beijando sua bochecha, mas seus lábios estavam frios. 14 meses atrás, Larissa, a melhor amiga de Helena, a puxou de lado após um jantar. Eu não confio em Valentina perto do seu marido, o jeito que ela olha para ele. Helena havia rido de verdade. Bruno nunca trairia. Ele não é esse tipo de homem. Como você sabe? Larissa havia perguntado gentilmente. Porque eu o conheço. Estamos casados há 5 anos. Eu sei quem ele é. Mas ela não sabia. Não de verdade. Você nunca conhece alguém de verdade, conhece? Você apenas conhece a versão de si mesmos que eles escolhem mostrar a você. 12 meses atrás, Helena encontrou um recibo no bolso de Bruno enquanto lavava roupa. Joias caras de uma boutique onde ela nunca esteve. Seu aniversário de casamento estava a meses de distância. Seu aniversário já havia passado. Nenhuma ocasião em que ela pudesse pensar. É para um cliente, Bruno havia explicado quando ela perguntou. Presente de negócios. Ela acreditou nele. Por que não acreditaria? Ele era seu marido, o pai de seu filho, ainda não nascido. Você acreditou no seu marido. 10 meses atrás, Helena engravidou. Ela estava tão feliz, tão animada. A reação de Bruno foi abafada. Isso é ótimo, ele disse, mas seu sorriso não atingiu seus olhos. Você não parece animado. Helena havia se aventurado. Eu estou apenas surpreso. Não estávamos tentando ainda. Eu sei, mas não é maravilhoso? Um acidente feliz. Um acidente, Bruno repetiu. Certo, ela explicou a reação dele. Estresse do trabalho, preocupações com dinheiro. Homens processavam a paternidade de forma diferente das mulheres. Todas as coisas que os fóruns de gravidez lhe diziam. 8 meses atrás, o chá de bebê, Valentina havia trazido um berço de R$ 400, de última geração. Só o melhor para o bebê do meu sócio, ela disse, abraçando Helena. Helena ficou comovida. Você não precisava gastar tanto. Eu quis, Valentina havia insistido. Bruno é como se fosse da família para mim. Família. Helena não entendeu o duplo sentido na época. 6 meses atrás, a apólice de seguro de vida, Bruno havia levantado o assunto casualmente durante o jantar. Precisamos proteger o futuro de Luana Rosa, se algo acontecer com qualquer um de nós. Nada vai acontecer, Helena havia protestado. Nunca se sabe, Bruno havia dito. Acidentes acontecem. Precisamos estar preparados. Então ela assinou o seguro de $2 milhões. Ela folheou a apólice, viu o nome dela como beneficiária se Bruno morresse, assumiu que o inverso era verdadeiro, nunca pensou em verificar. 4 meses atrás, Bruno começou a malhar. Roupas novas, colônia nova. Só quero ficar em forma, ele disse. Para outra mulher, não para Helena. Nunca para Helena. 2 meses atrás, o telefone de Helena começou a agir estranhamente. Aplicativos abrindo sozinhos, bateria descarregando mais rápido. Você provavelmente precisa de uma atualização. Uma atualização, Bruno havia dito prestativo. Deixe-me consertar isso para você. Ele o clonou, instalou o spyware, estava lendo cada texto, cada e-mail, cada conversa particular com sua mãe e Larissa e Caio. Sua vida inteira havia sido comprometida. 1 mês atrás, Valentina havia passado em casa sem avisar. Apenas checando nossa mamãe, ela disse, trazendo um chá de gravidez caro. Ela usou o banheiro. Helena encontrou um de seus grampos de cabelo no chão do quarto mais tarde, no quarto deles, no banheiro de Helena. Ela estava marcando seu território mesmo naquela época. 2 semanas atrás, Bruno estava especialmente carinhoso, massageando os pés inchados de Helena, trazendo-lhe sorvete à meia-noite, beijando sua barriga e sussurrando para o bebê.
Eu te amo, ele disse. Eu te amo também, Helena respondeu. Um deles estava mentindo. Helena simplesmente não sabia qual. 3 dias atrás, Bruno sugeriu uma viagem. Vamos ver casas no interior, começar de novo, cidade nova, novas oportunidades. Helena ficou emocionada. Um novo começo parecia perfeito. Longe da pressão de Curitiba, mais perto da natureza. Boas escolas para Luana Rosa. Ela passou horas pesquisando bairros, fazendo listas, sonhando com o futuro deles. O futuro deles. Que piada. Ontem, Bruno fez o café da manhã favorito dela. Panquecas de mirtilo com xarope de bordo de verdade. Ele a beijou 3 vezes de despedida. Tocou sua barriga gentilmente. Vejo vocês esta noite, meninas. Planejando o assassinato dela mesmo enquanto a beijava. Esta manhã, a doutora Eliana ligou. Emergência com o bebê. A última mentira, a que a trouxe aqui, enterrada viva no concreto enquanto estava grávida de 7 meses. Presa no escuro com seu telefone morrendo e seu ar acabando. O peito de Helena apertou, não por falta de oxigênio, mas por raiva. Raiva pura e incandescente. Essas pessoas, seu marido, sua amante, eles planejaram isso por 18 meses. 18 meses de mentiras e manipulação e sorrisos falsos enquanto tramavam enterrá-la viva por dinheiro de seguro. Não, Helena disse em voz alta para o escuro. Eu não vou morrer aqui. Ela era Helena Marques. Antes de ser Helena Dantas, ela era Helena Marques, filha de Thomas Marques, que a criou para ser forte. Irmã de Caio Marques, fuzileiro naval, que a ensinou a nunca desistir. Enfermeira, sobrevivente, mãe. Os Marques não desistem, Caio lhe disse quando ela estava lutando na faculdade de enfermagem. Os Marques dão um jeito. Ok, Caio, ok. Ela daria um jeito. Helena examinou sua bolsa de ar novamente. A tábua solta na moldura havia criado uma abertura, pequena, talvez 15 centímetros, mas se abria para o lado de fora. Ela pressionou o rosto contra a abertura, ar fresco. Não muito, mas mais do que ela tinha tido. Ela podia ouvir sons de fora agora, um motor de caminhão à distância, crescendo mais perto. A esperança acendeu. Alguém estava vindo. Em uma noite de domingo, quem viria a um canteiro de obras? O motor ficou mais alto. Múltiplos veículos, pneus no cascalho. A bateria do telefone de Helena atingiu 6%. Ela tinha uma chance, uma ligação. Se houvesse sinal, se os veículos estivessem perto o suficiente para impulsionar o sinal. Ela pegou o telefone. Um sinal piscando, instável. Ela discou 190. A chamada conectou. 190. Qual é a sua emergência? Estou sendo enterrada viva, Helena gritou. Canteiro de obras, BR-277. Por favor, ele está tentando me matar. Estou grávida. Por favor, ajude. Senhora, mantenha a calma. Você pode me dizer exatamente onde... A chamada caiu. 0 barras, mas talvez a atendente tivesse conseguido o suficiente. Talvez eles enviassem alguém. O telefone de Helena atingiu 5%. Ela o desligou para economizar o pouco de bateria que restava. Na escuridão, ela ouviu vozes acima. Não Bruno, não Valentina. Vozes diferentes, masculinas, autoritárias. O que você está fazendo aqui em um domingo? Helena conhecia aquela voz. Ela a conhecia. Caio, seu irmão Caio. Impossível. Ele estava em missão, no exterior, a milhares de quilômetros de distância. Mas aquela era a voz de Caio. Ela a reconheceria em qualquer lugar. Helena gritou. Caio! Caio! Eu estou aqui embaixo. Me ajude! O concreto abafou sua voz.
Ele ouviria? Ele poderia ouvir? Você ouviu isso? A voz de Caio, aguda e alerta. Ouvir o quê? Outra voz masculina. Marcos Rodrigues, talvez. O amigo de Caio que trabalhava em construção. Pensei ter ouvido algo. Espere. Passos se aproximando do buraco. Rápidos, correndo. Helena gritou novamente. Caio! Socorro! Eu estou no buraco! Luz apareceu acima. A lanterna de um celular. Então, o rosto de Caio olhando para baixo. Seus olhos se arregalaram. Helena! Me ajude! Helena soluçou. Por favor, me ajude! Marcos, ligue para a polícia! Caio gritou. Depois para Helena. Aguenta firme, Heleninha. Aguenta firme. Eu estou chegando. Ele pulou. 2,5 metros para baixo sem hesitação. Aterrissou agachado ao lado dela. O treinamento de fuzileiro naval, fazendo o impossível parecer fácil. Suas mãos encontraram o rosto dela na escuridão. Você está ferida? O bebê está bem? O bebê está chutando. Estou presa. Concreto. A lanterna de Caio varreu a situação. Sua mandíbula se apertou tanto que Helena ouviu seus dentes rangerem. Bruno fez isso, Caio disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Ele e Valentina, seguro de vida. Eles iam me enterrar. Eles ainda estão aqui, disse Caio em voz baixa, perigosamente, acima do solo, tentando sair. Não os deixe ir, Helena implorou. Por favor, eles não podem se safar disso. Eles não vão, Caio prometeu. Sua voz continha fúria fria. Marcos, ninguém sai deste local. Bloqueie os veículos. Já estou nisso. A voz de Marcos desceu. Caio começou a quebrar o concreto em torno das pernas de Helena. Só tinha endurecido parcialmente, ainda maleável. Mas o tempo era crítico. Acima, Helena ouviu novos sons. Sirenes. Múltiplas sirenes. Ficando mais perto. A cavalaria chegou, disse Caio, trabalhando mais rápido. Apenas aguenta firme. Como você está aqui? Helena perguntou. Você deveria estar em missão. Cheguei em casa ontem. Queria fazer uma surpresa. Vim preparar o local para amanhã. Ele parou de quebrar. Olhou para ela com olhos cheios de raiva e amor. Graças a Deus eu fiz isso. Os Marques não desistem. Helena sussurrou. Nunca, Caio confirmou. E os Marques protegem os seus. Mais rostos apareceram na beira do buraco. Paramédicos. Polícia. Equipamentos sendo baixados. Helena ouviu a voz de Bruno, em pânico. Isso é um mal-entendido. Minha esposa teve um surto psicótico. Hormônios da gravidez. Economize isso, disse uma nova voz. O delegado Carvalho. Helena o reconheceu. Temos a chamada de emergência. O testemunho de sua esposa. E, o que é isso? Uma pausa. Uma gravação de telefone? Bem, isso é conveniente. Provas. Valentina. Seu telefone ainda gravando quando eles deixaram o local. Tinha gravado tudo. Caio olhou para Helena e sorriu. Não seu sorriso usual. Algo mais sombrio, mais satisfeito. Justiça, ele disse simplesmente. E Helena, enterrada em concreto, mas cercada por socorristas, finalmente se sentiu segura. O martelo pneumático era muito perigoso perto de uma mulher grávida. Então Caio e a equipe de construção lascaram o concreto à mão. Cada pedaço cuidadosamente removido enquanto os paramédicos monitoravam os sinais vitais de Helena de cima. Pressão alta mais estável, um paramédico gritou. Batimentos fetais fortes. 145 por minuto. Helena manteve a mão na barriga. Luana Rosa ainda estava chutando. Ainda lutando, como a mãe dela. Quase lá, Caio murmurou, suas mãos gentis apesar da urgência. Pó de concreto cobria seu colete tático.
Seu rosto estava sombrio de concentração. Só mais um pouco, Heleninha. O apelido de infância fez Helena querer chorar. Caio a chamava assim desde que ela tinha 6 anos. Heleninha, porque ela colecionava joaninhas em potes naquele verão. O pai deles estava vivo então. A mãe estava feliz. O mundo fazia sentido. 23 anos depois, nada fazia sentido, exceto a presença firme de Caio no escuro. Acima do solo, o caos reinava. Helena podia ouvir vozes, comandos, o zumbido eletrônico de câmeras corporais sendo ativadas. Bruno Dantas, você está preso por tentativa de assassinato. Valentina Alves, você está presa por tentativa de assassinato e conspiração. Isso é insano. A voz de Valentina, estridente agora, o pânico substituindo o cálculo frio. Eu quero meu advogado. Você terá sua ligação na delegacia, respondeu o delegado Carvalho. Agora vocês dois vêm comigo. Eu não fiz nada, Bruno protestou. Ela é minha esposa. Eu nunca a machucaria. A voz de Marcos o cortou, fria e dura. Então explique o concreto, seu imbecil. O último pedaço em torno das pernas de Helena se soltou. Caio a levantou cuidadosamente, apoiando seu peso. Você consegue ficar de pé? Helena tentou. Suas pernas estavam dormentes, machucadas, sangrando por cortes de vergalhão. Mas aguentaram. Eu consigo, ela disse. Essa é a minha garota. A voz de Caio falhou ligeiramente. O único sinal de emoção que ele havia mostrado desde que pulou no buraco. Eles armaram um arnês de cima. Os paramédicos o baixaram. Caio o prendeu em torno de Helena. Suas mãos eficientes e profissionais, apesar da fúria que ela sentia irradiar dele. Levanta, ele chamou. O arnês apertou. Helena se ergueu lentamente do buraco que deveria ter sido sua sepultura. Centímetro por centímetro, o céu noturno apareceu acima. As estrelas estavam começando a surgir. Lindas. Impossível. Ela estava vendo estrelas. Ela pensou que nunca mais veria estrelas. Mãos a alcançaram no topo. Paramédicos, gentis e rápidos. Eles a deitaram em uma maca, imediatamente conectando monitores. Caio saltou do buraco atrás dela, sem arnês necessário. 2,5 metros poderiam muito bem ter sido 20 centímetros para um fuzileiro naval. Eu vou com ela, Caio disse aos paramédicos, não perguntando, ordenando. A paramédica líder acenou com a cabeça. Caio ficou ao lado de Helena enquanto a carregavam para a ambulância. A mão dele agarrou a dela, pó de concreto e sangue manchando ambas as palmas. Helena virou a cabeça, procurando por Bruno e Valentina. Ela precisava vê-los. Precisava ver a justiça começar. Ali, pelas viaturas policiais. Bruno algemado, lendo seus direitos. Seu rosto estava pálido, chocado, como se ele não pudesse acreditar que isso estava acontecendo. Valentina estava gritando com o delegado Carvalho. Ele me obrigou a fazer isso. Nós vamos. Carvalho a tranquilizou. Seu telefone é prova agora. Obrigado por gravar sua confissão. O rosto de Valentina ficou branco. Bruno tentou se aproximar da ambulância. Helena! Ele gritou. Helena, por favor! Tudo isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Caio se interpôs entre Bruno e a ambulância. Sua voz era quieta, letal. Você enterrou minha irmã grávida viva. Caio, escute! O punho de Caio quebrou o nariz de Bruno. O estalo foi audível. Sangue jorrou. Bruno caiu de joelhos, uivando. Ele a enterrou viva. Caio repetiu. Sua voz tremeu agora, todo o controle se fraturando. Eu a encontrei no concreto. Minha irmã grávida. Eu sei, disse Carvalho firmemente. E ele vai pagar por isso. Mas não assim. Deixe o sistema funcionar. Caio deixou Carvalho puxá-lo para trás,
mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Bruno. A mensagem era clara. Se o sistema falhasse, Caio não falharia. As portas da ambulância se fecharam. A sirene gemeu. Eles se afastaram do canteiro de obras, de Bruno e Valentina e de seu complô de assassinato desmoronado. Senhora, eu preciso que você se concentre em mim, a paramédica disse. De quantas semanas você está? 7 meses, Helena conseguiu dizer. 29 semanas e 4 dias. Alguma contração? Não, apenas chutando. Ela tem chutado o tempo todo. Isso é bom. Isso é muito bom. Bebê forte que você tem aí. Ela é uma lutadora, Helena sussurrou, como o tio Caio. No banco da frente, os ombros de Caio tremeram. Apenas uma vez, então ele ficou imóvel. O hospital ficava a 30 minutos de distância. 30 minutos de sinais vitais, verificações e palavras tranquilizadoras no bip constante do monitor fetal, mostrando os fortes batimentos cardíacos de Luana Rosa. A mãe de Helena ligou para o telefone de Caio. Ele atendeu no viva-voz. Caio, o que há de errado? Por que você está ligando? É a Helena? A voz de Dona Márcia estava tensa de preocupação. Mãe, a Helena está bem, mas algo aconteceu. Estamos indo para o Hospital Cajuru. Você precisa nos encontrar lá. O que aconteceu? Caio, me diga! Caio olhou para Helena. Ela acenou com a cabeça. Diga a ela. Bruno tentou matá-la, mãe. Ele e a amante dele a enterraram viva no concreto. Eu a encontrei. Ela está segura agora. O bebê está seguro. Mas você precisa vir para o hospital. Silêncio do outro lado. Então, um som que Helena nunca tinha ouvido de sua mãe. Um lamento, primal, angustiado. Eu estou indo! Dona Márcia conseguiu dizer. Eu estou indo agora mesmo. Ela desligou. Caio fechou os olhos. Ela vai ter perguntas, ele disse baixinho. Perguntas para as quais eu não tenho respostas. Tipo, por quê? Por que seu marido faria isso? Dinheiro, Helena disse. Seguro de vida. Dívidas de jogo. Falência. Ele precisava de mim morta. A mandíbula de Caio se apertou. Quanto? 2 milhões. O dobro por morte acidental. 4 milhões de reais. A voz de Caio era monótona. Ele tentou assassinar você e sua filha por 4 milhões de reais. E para ficar com Valentina, a amante. Sim. Caio ficou quieto por um longo momento. Então ele tem sorte de eu ter apenas quebrado o nariz dele. A ambulância parou na baía de emergência. Funcionários do hospital invadiram. Helena foi transferida para uma maca, levada por portas automáticas para luzes brilhantes e cheiros antissépticos. Ela havia trabalhado ali por 6 anos como enfermeira do pronto-socorro antes de sua gravidez. Ela reconheceu rostos, colegas, amigos. Helena, Jenny, do turno da noite, encarou. Oh, meu Deus, Helena! A notícia se espalhou rápido. Em minutos, parecia que toda a equipe do pronto-socorro sabia. A enfermeira grávida que havia sido enterrada viva pelo marido, resgatada por seu irmão fuzileiro naval. A doutora Eliana Brennan chegou ao pronto-socorro em 20 minutos, ainda com suas roupas de fim de semana. Helena, a doutora Eliana disse, pegando sua mão. Acabei de saber. Eu nunca liguei para Bruno. Não houve consulta de emergência. Eu sei, Helena disse. Foi uma mentira para me colocar no carro. O rosto da doutora Eliana endureceu. Eles me usaram. Usaram meu nome para atrair você para uma armadilha. Você pode verificar o bebê, por favor? Eu preciso saber se ela está bem. Claro. Vamos fazer um check-up completo. O ultrassom mostrou Luana Rosa perfeita e saudável, se movendo, soluçando
imperturbável pela experiência de quase morte de sua mãe. A imagem na tela trouxe lágrimas aos olhos de Helena. Ela é perfeita, a doutora Eliana disse suavemente. Frequência cardíaca excelente, crescimento dentro do previsto, nenhum sinal de sofrimento. Ela é uma pequena resistente. Como a mãe dela, Caio disse da porta. A doutora Eliana ordenou observação durante a noite. Você passou por um trauma massivo, o estresse, o impacto físico. Precisamos monitorar vocês duas cuidadosamente. Helena foi transferida para um quarto particular na ala de maternidade. Períodos de observação de 2 horas, enfermeiras checando sinais vitais, monitores fetais, fluidos intravenosos, e Caio de guarda em sua porta como uma sentinela. Dona Márcia chegou às 21h e rompeu no quarto com rímel escorrendo e mãos trêmulas. Desabou na cadeira ao lado da cama de Helena e soluçou. Minha filha, minha menina. Helena segurou a mãe enquanto as duas choravam. Todo o medo, todo o horror, todo o alívio. Ele parecia tão legal. Dona Márcia continuava repetindo. Bruno parecia tão legal. Como eu não vi. Nenhum de nós viu. Helena sussurrou. Ele enganou a todos. O delegado Carvalho chegou às 22h com um laptop e sacos de provas. Senhora Dantas, eu preciso da sua declaração. Eu sei que é difícil, mas tudo o que você me disser ajuda a construir o caso. Então Helena contou tudo. A viagem, o canteiro de obras, a confissão, o enterro, cada detalhe que ela conseguia se lembrar. Carvalho registrou tudo. Então ele mostrou a ela as provas que haviam coletado, a conta bancária conjunta de Bruno e Valentina, escondida de Helena. 14 meses de transações, documentos do seguro de vida, a assinatura de Helena falsificada, Bruno como único beneficiário, mensagens de texto entre Bruno e Valentina, explícitas, planejamento. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos após o acidente. Correspondência por e-mail com a seguradora. Bruno confirmando beneficiários. Configurando depósito direto. O calendário de Valentina em seu telefone. A data de hoje marcada com um emoji de champanhe e a gravação. O telefone de Valentina havia capturado tudo. Cada palavra cruel, cada confissão, cada detalhe condenatório. Carvalho a tocou para Helena. Ela teve que ouvir. Sua própria voz. Sua filha. A resposta de Bruno. Ela é uma complicação. A risada de Valentina. A betoneira ligando. Os gritos de Helena. A voz calma de Bruno. Certifique-se de que esteja uniforme, amor. Helena fechou os olhos. Dona Márcia fez um som, como se tivesse sido socada. Isso é o suficiente, Caio disse baixinho. Ela não precisa ouvir mais. Na verdade, esta gravação é nossa prova mais forte, disse Carvalho. Valentina Pierce pretendia usá-la como seguro contra Bruno. Ela não percebeu que também estava documentando sua própria culpa. O que acontece agora? Helena perguntou. Audiência de custódia amanhã. Ambos serão acusados de tentativa de assassinato em 1º grau e conspiração para cometer assassinato. Lei brasileira. Isso dá 25 anos à prisão perpétua. Cada um. Eles terão fiança? Não se depender de mim, Carvalho respondeu. A prova é esmagadora. O crime é hediondo. O risco de fuga é alto. Vou recomendar que eles permaneçam sob custódia até o julgamento. Julgamento. A palavra pairou no ar. Helena teria que encará-los novamente. Testemunhar, reviver tudo. Mas por Luana Rosa, pela justiça, ela faria isso. Carvalho recolheu suas provas, levantou-se para sair, parou na porta. Sua ligação de emergência salvou sua vida, ele disse. A atendente rastreou sua localização. Já estávamos a caminho quando seu irmão chegou. Se ele não tivesse chegado primeiro, bem,
Você teve muita sorte. Não sorte, Caio disse. Sincronia. Eu tive um pressentimento. Chame isso de instinto. Depois que Carvalho saiu, Dona Márcia foi para casa descansar. Caio recusou-se a sair. Montou acampamento na cadeira ao lado da cama de Helena. Você deveria dormir, Helena disse a ele. Estou bem. Caio. Eu não vou te deixar, Heleninha. Acostume-se. Ela não discutiu. A verdade era que ela não queria ficar sozinha. Cada vez que ela fechava os olhos, ela estava de volta ao buraco. Escuridão. Concreto. Ficando sem ar. Obrigada, Helena sussurrou, por ter vindo, por estar aqui. Sempre, Caio respondeu. É isso que a família faz. O telefone de Helena, recuperado do buraco e agora carregando, vibrou com mensagens. Larissa, amigos, colegas, todos oferecendo apoio, amor, incredulidade. Uma mensagem se destacou. Da mãe de Bruno, Carol. Precisamos conversar sobre este mal-entendido. Bruno nunca te machucaria. Por favor, me ligue. Mal-entendido. A palavra fez Helena querer gritar. Ela mostrou a mensagem a Caio. Ele leu, o rosto escurecendo. Apague isso, ele disse. Ela está em negação. Ela é uma idiota. Apague isso. Helena a apagou. Bloqueou o número de Carol. Bloqueou o número de Melissa, a irmã de Bruno. Bloqueou todos conectados a Bruno. Eles não eram mais sua família. Eles nunca foram. Perto da meia-noite, Helena finalmente dormiu. Inquieto, cheio de pesadelos de queda e concreto e escuridão. Ela acordou com a mão de Caio na dela. Você está segura. Eu estou aqui. Você está segura. E pela primeira vez em 18 meses, Helena realmente acreditou nisso. A manhã veio com o sol de setembro entrando pelas janelas do hospital. Helena acordou com o som de enfermeiras trocando de turno e Luana Rosa chutando suas costelas. Caio ainda estava na cadeira ao lado de sua cama, olhos fechados, mas não dormindo. Seu corpo mantinha aquela quietude alerta de alguém treinado para acordar ao menor sinal de ameaça. Você ficou a noite toda, Helena disse. Os olhos de Caio se abriram. Eu disse que ficaria. Uma enfermeira entrou com a bandeja de café da manhã e medicamentos. Seu crachá dizia Raquel. Ela havia trabalhado com Helena no pronto-socorro. Bom dia, querida, Raquel disse gentilmente. Como você está se sentindo? Dolorida, cansada. Viva. Viva é bom. Raquel checou os sinais vitais. Ajustou o monitor fetal. Os batimentos cardíacos do bebê estão lindos. 138, faixa perfeita. Sua pressão arterial está baixando. 120 por 75. Melhor do que ontem à noite. Você é uma mulher forte, Helena. O que você sobreviveu? A voz de Raquel sumiu. Ela não precisava terminar. Todos sabiam o que Helena havia sobrevivido. A rede de fofocas do hospital era mais rápida do que qualquer agência de notícias. A doutora Eliana chegou durante as rondas matinais. Ela examinou Helena minuciosamente, fez uma dúzia de perguntas, revisou todos os dados de monitoramento durante a noite. Eu estou liberando você para alta, a doutora Eliana disse finalmente, com condições estritas. Repouso absoluto por no mínimo 1 semana, sem estresse. Alguém com você o tempo todo. Consulta de acompanhamento em 3 dias. Qualquer contração, sangramento ou diminuição do movimento fetal, você volta imediatamente. Entendido? Entendido. Eu também estou te encaminhando para a doutora Sarah Bennett. Ela é uma especialista em trauma. O que você experimentou está além do estresse normal. Você precisará de apoio para processar isso. Eu estou bem, Helena disse automaticamente. A doutora Noreliana a encarou. Não, você não está, e tudo bem. O que aconteceu com você foi horrível.
Aconselhamento de trauma não é fraqueza, é recuperação inteligente. Helena assentiu. Ok, eu vou ver a doutora Bennett. Bom, porque se você não for, eu ligo para ela mesma. A expressão austera da doutora Eliana suavizou. Você é uma de nós, Helena. Nós cuidamos dos nossos aqui. Dona Márcia chegou às 9h com roupas limpas, artigos de higiene pessoal e o café da manhã favorito de Helena da cafeteria do centro, muffin de mirtilo e chai tea. Ela também trouxe um visitante que fez Caio se levantar tão rápido que derrubou a cadeira. Tiago Marques estava na porta. O irmão mais velho de Helena, 41 anos, uniforme de gala da Marinha, parecendo exatamente como estava há 7 anos, quando Helena pensou que ele havia morrido em uma missão secreta. Tiago! A voz de Helena saiu como um guincho. Você está morto! Missão classificada, Tiago disse. Não podia contatar a família. Ordens. 7 anos! Caio explodiu. 7 anos! Pensamos que você estava morto! Eu sei. Eu sinto muito. Dona Márcia fez um som entre uma risada e um soluço. Todos os meus bebês, juntos, todos os 3. Tiago cruzou até a cama de Helena, ajoelhou-se, pegou a mão dela na sua. Eu vi as notícias, ele disse baixinho. Peguei o primeiro voo de volta. Heleninha, sinto muito por não ter estado aqui. Você está aqui agora. Helena sussurrou. É isso que importa. Os 3 irmãos Marques, juntos pela primeira vez desde o funeral de seu pai, 9 anos atrás. Helena começou a chorar. A mandíbula de Caio se contraiu. Os olhos de Tiago estavam suspeitosamente brilhantes. Dona Márcia puxou todos para um abraço em grupo, estranho com Helena na cama do hospital, mas necessário. Sua família. Sua verdadeira família. Não Bruno. Nunca Bruno. Às 11h, o delegado Carvalho retornou com notícias. A audiência de custódia havia sido naquela manhã. Tanto Bruno quanto Valentina se declararam inocentes. Ambos pediram fiança. O juiz negou. Carvalho relatou. Disse que a prova era esmagadora. O risco de fuga era alto. O perigo para a vítima era extremo. Eles permanecerão sob custódia até o julgamento. Quando é o julgamento? Helena perguntou. 3 meses. 15 de dezembro. Isso nos dá tempo para construir um caso à prova de falhas. Embora, honestamente, com aquela gravação, poderíamos ir a julgamento amanhã e vencer. 3 meses, Helena repetiu. Luana Rosa teria nascido até então. Ela seria mãe solteira. Você precisará testemunhar, continuou Carvalho. Eu sei que é difícil, mas seu testemunho, combinado com a prova física e a gravação, eles não têm chance. Eu vou testemunhar, Helena disse. Eu quero olhar nos olhos deles quando o veredito sair. Carvalho assentiu, aprovando. Esse é o espírito. Mais uma coisa. O advogado de Valentina já está tentando alegar que ela foi coagida, que Bruno forçou a participação dela. Ela está tentando incriminá-lo. Isso vai funcionar? Caio perguntou. Não com a gravação. Ela parece bem entusiasmada com o assassinato na fita. É difícil alegar coerção quando você está rindo sobre enterrar alguém vivo. Depois que Carvalho saiu, Larissa chegou com uma bolsa de pernoite, carregador de celular e cerca de 17 perguntas. Você está bem? O bebê está bem? O que posso fazer? Eu trouxe roupas e seu travesseiro favorito e aquele spray de lavanda para dormir que você gosta. Larissa, respira, Helena disse, sorrindo apesar de tudo. Larissa sentou-se na cama, tomando cuidado para não esbarrar em Helena. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Eu sabia que havia algo estranho com Bruno. Eu te disse. Eu sei que você estava certa.
Eu deveria ter insistido mais, feito você ouvir. Eu não estava pronta para ouvir. Helena pegou a mão de Larissa. Isso não é culpa sua. Parece que deveria ser culpa de alguém além de Bruno e daquela mulher horrível. É culpa deles. Só deles. Helena recebeu alta às 14 horas. Caio a levou para casa em sua caminhonete. Tiago e Dona Márcia seguiram no carro de Dona Márcia. Larissa vinha na retaguarda em seu carro. Um comboio. Uma escolta protetora. Porque Helena não podia mais ficar sozinha. Quando eles entraram na rua Helena, seu coração afundou. Vans da mídia. Repórteres. Câmeras. A notícia havia se espalhado. Cabeça baixa, Caio instruiu. Não responda a perguntas. Direto para dentro. Tiago e Caio flanquearam Helena enquanto ela caminhava da caminhonete para a porta da frente. Repórteres gritavam perguntas. Helena, como é sobreviver à tentativa de assassinato do seu marido? Você suspeitou do caso? Você vai testemunhar no julgamento? O que você diria a outras mulheres em casamentos perigosos? A voz de Caio cortou o caos. Sem comentários. Deem espaço a ela. Lá dentro, a casa parecia errada. A presença de Bruno em todos os lugares. Sua caneca de café na pia desde domingo de manhã. Seus sapatos na porta. O jornal que ele estava lendo no café da manhã. O café da manhã que ele havia feito antes de levá-la para sua própria tentativa de assassinato. Helena parou na sala de estar, incapaz de se mover. Esta tinha sido a casa dela por 3 anos. Ela escolheu os móveis, pintou as paredes, construiu uma vida ali, uma vida com um homem que tentou matá-la. Podemos ir para minha casa, Dona Márcia ofereceu. Você não precisa ficar aqui. Não, Helena disse lentamente. Esta é a minha casa. Ele não vai me expulsar da minha própria casa. Essa é a minha garota, Caio disse. Eles passaram a tarde fazendo a casa parecer segura novamente. Caio trocou todas as fechaduras. Tiago instalou um sistema de segurança. Larissa passou e removeu tudo o que era obviamente de Bruno. Suas roupas, seus artigos de higiene pessoal, seu laptop que a polícia já havia confiscado como prova. Helena parou na porta do quarto do bebê. Paredes semi-pintadas, lavanda e sálvia. As cores que ela escolheu com a ajuda de Valentina. Eu quero repintar, Helena disse. Dona Márcia apareceu ao lado dela. Nós podemos fazer isso. Que cores? As mesmas cores. Eu as escolhi. Eu gosto delas. Valentina não vai tirar isso de mim. O primeiro ato de retomada. Naquela noite, a promotora Patrícia Moraes chegou. Finais dos 40 anos, blazer elegante, maleta impressionante. Ela espalhou as provas pela mesa de jantar de Helena. Eu estou construindo um caso que os coloca na cadeia para sempre, Moraes disse. E eu não perco. Ela mostrou a Helena a linha do tempo que haviam construído. 18 meses de planejamento. Mensagens de texto, extratos bancários, documentos de seguro de vida, tudo documentado e rastreável. Eles não eram tão espertos quanto pensavam. Moraes observou. Deixaram uma trilha digital de quilômetros de largura. Eu tenho que testemunhar? Helena perguntou. Sim. Não vou mentir para você. Será difícil, mas seu testemunho é crucial. O júri precisa ouvir você, ver você entender o que eles tentaram fazer. Eu vou fazer isso. Eu preciso te preparar. O advogado de Bruno será agressivo. Ele tentará pintar você como instável, alegar hormônios da gravidez, sugerir que você interpretou mal as intenções deles. Eu fui enterrada no concreto. Eu sei que a prova é esmagadora, mas os julgamentos são imprevisíveis. O advogado dele é Alan Chambers. Caro, bom em criar dúvidas. E o advogado de Valentina, Robert Hayes, ele já está alegando coerção, tentando culpar tudo em Bruno. Não vai funcionar com a gravação,
mas ele vai tentar. Moraes recolheu suas provas. Julgamento marcado para 15 de dezembro, 3 meses. Isso nos dá tempo para preparar, para construir um caso imbatível. Eles passarão o resto de suas vidas na prisão, Helena. Eu prometo a você isso. Depois que Moraes saiu, Helena sentou-se em sua sala de estar, cercada pela família. Caio e Tiago de cada lado, como suportes. Dona Márcia na poltrona, Larissa no chão. Sua aldeia, sua verdadeira família. Eu preciso dizer algo a vocês, Helena disse baixinho. Eu sabia. Em algum nível, eu sabia sobre o caso, as mentiras. Eu só não queria ver. Isso não é fraqueza, Larissa disse. Isso é confiança. Você confiou no seu marido. Isso não é uma falha de caráter. Quase me matou. Não, Caio disse firmemente. A decisão dele de assassinar você quase a matou. Não sua confiança, não seu amor. A escolha dele é maligna, não a sua. O telefone de Helena vibrou. Texto de um número bloqueado. Ela quase não abriu. Então a curiosidade venceu. Isto não acabou, Helena. Você pensa que venceu, mas não venceu. Eu vou sair. Eu sempre saio. E quando eu sair, eu vou terminar o que começamos. Valentina da prisão. Como ela conseguiu um telefone? Caio leu a mensagem por cima do ombro de Helena. Seu rosto ficou frio. Tire uma captura de tela disso. Envie para o delegado. Ameaça a uma testemunha. Isso são acusações adicionais. Helena encaminhou a mensagem para o delegado Carvalho. Recebeu uma resposta em minutos. Estou investigando como ela conseguiu acesso ao telefone. Isso ajuda nosso caso. Obrigado. Naquela noite, Helena tentou dormir na cama que compartilhou com Bruno. Não conseguiu. O lençol cheirava a colônia dele. O travesseiro ainda tinha a marca da cabeça dele. Ela tirou os lençóis, colocou limpos, ainda não conseguia dormir. Caio a encontrou às 2 horas da manhã, sentada no quarto do bebê, braços em volta da barriga, olhando para as paredes semi-pintadas. Não consegue dormir? Ele perguntou. Não consigo parar de pensar. Toda vez que fecho os olhos, estou de volta ao buraco. Caio sentou-se ao lado dela no chão. Isso é normal. Trauma faz isso. Como você lida com isso? Você já viu combate? Coisas horríveis. Terapia. Tempo. Aceitar que algumas cicatrizes não curam. Elas apenas se tornam parte de quem você é. Eu não quero que isso seja quem eu sou. Não será. É o que aconteceu com você, não quem você é. Caio colocou o braço em volta dos ombros dela. Você é Helena Marques, enfermeira, irmã, futura mãe. Sobrevivente. É isso que você é. Luana Rosa chutou entre eles. A mão de Caio foi para a barriga de Helena. Ela é forte, ele disse. Como o tio dela, como a mãe dela. Eles sentaram no quarto do bebê até o amanhecer. Caio contando a Helena histórias sobre o pai deles, sobre crescer como Marques, sobre a força que vinha não de nunca cair, mas de sempre se levantar. Os Marques não desistem, Caio disse. Nunca, Helena concordou. E pela primeira vez desde domingo à tarde, Helena acreditou que ela realmente ficaria bem. Se esta história tocou você, inspirou você, ou o lembrou de sua própria força, eu adoraria saber nos comentários abaixo. Compartilhe suas reações e suas próprias histórias de superação. E se você acredita que histórias como a de Helena merecem ser ouvidas, histórias de pessoas reais, superando adversidades impossíveis, clique no botão Gostei e assine este canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a sobrevivência é possível, que a justiça existe, que a transformação é real. Até a próxima. E lembre-se, você é mais forte do que pensa.